Olá! Por uma comunicação que seja instrumento de comunhão e progresso, está começando mais um programa parlatório, aqui de Brasília, pela TV Pai Eterno. Há quase um ano temos aprendido a duras custas, principalmente a custas de preciosas vidas humanas, o que significa uma pandemia. Um vírus invisível e mortal colocou o mundo de joelhos. Há outro vírus e outra pandemia que nos assola há muito mais tempo. Trata-se da comunicação torta, da comunicação feita para enganar, a comunicação das notícias falsas e da cultura do ódio e da inimizade gratuita e destruidora. Para esse vírus e essa pandemia, a vacina segura e eficaz é uma comunicação ética e responsável. Para que ela seja aplicada em todos nós, precisamos nos familiarizar com a missão de comunicadores responsáveis. No programa de hoje, vamos conversar com um desses profissionais. O nosso convidado é o jornalista Sidney Rezende, um excelente professor de comunicação que já trabalhou nos mais importantes veículos do país e hoje atua na CNN Brasil. Sidney Nolasco de Rezende nasceu em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e tem 62 anos. Ele é formado em jornalismo pela PUC do Rio de Janeiro, já trabalhou na Rádio Roquete Pinto, na TV Manchete, na TV Educativa, na TV Globo, na Rádio Jornal do Brasil, na Rádio MEC, na TV Bandeirantes. Sidney é um dos pioneiros da Rádio CBN e do canal Globo News. Ele também é escritor, professor e palestrante. Atualmente, dedica-se ao portal SRZD, fundado por ele próprio, e também no quadro Liberdade de Opinião, no canal CNN Brasil. E também ele atua na Rádio CNN e é o titular da coluna de política do Informe do Dia no jornal O Dia. Sidney Rezende, permita-me chamá-lo de professor, pois apesar de eu ter a sua idade, sou um dos tantos jornalistas que você ajudou a formar no Brasil. É uma honra recebê-lo no programa parlatório. E eu começo por uma provocação. Você fez e faz tanta coisa no mundo da comunicação. Então eu pergunto, professor, é difícil ser Sidney Rezende? Imagina, padre, eu agradeço muito a gentileza de estar aqui conversando com você, conversando com as demais pessoas. Eu vou chamar de você porque depois que a gente completa 30 anos, todo mundo é você, né? Essa aqui é a grande realidade. Se eu tivesse realmente menos idade também, eu lhe trataria com toda a deferência que pede, né? Mas dessa forma eu vou trazer uma intimidade para nós. Não, eu sou um trabalhador, como todo mundo. Claro que quando a gente tem essa possibilidade dadivosa, né? Ela é um bem de Deus, não resta dúvida, você poder trabalhar em rádio, televisão, na imprensa em geral, ou qualquer outra profissão que exponha você para o público, é bastante razoável que aparente para todo mundo que você trabalha mais do que os outros, que você está em todo lugar, que você é uma pessoa workaholic, né, que faz alguma coisa exaustiva. Não, eu sou apaixonado pelo que faço e, ao mesmo tempo, compreendo todos os outros apaixonados de outros segmentos. Então, é fácil ser Sidney Rezende, como é fácil ser João, ser José, ser Rafael, desde que você ame o que você faça, o resultado sai melhor. E você, no momento que não está fazendo o que você gostaria, eu recomendo que você procure em paralelo, né, porque às vezes você tem a sua subsistência numa outra profissão, não vai sair assim, pedir demissão, ainda mais agora não, né? Calma, faça em paralelo, devagarzinho, que você gosta, em algum momento, como uma balança da justiça, ela vai se ajustar, aí é hora de você pedir para o seu patrão, onde você está, o boné, diz que você vai embora, agradeça e siga o seu caminho no que você gosta. Há um traço da sua biografia, Sidney, que talvez muita gente não tenha conhecimento. Você começou no rádio e hoje está no rádio de novo. Esse veículo está mudado, mas houve tempo em que existia uma espécie de lei
que rádio FM existia para se ouvir música. Você mudou isso. Como foi que isso aconteceu, Sidney? Puxa, Padre Rafael, que lembrança bonita e toca o meu coração. Porque eu sou daqueles que eu acho que o rádio nunca vai acabar. Porque o rádio ele acaba materializando um sentimento humano, uma expressão humana, na verdade, que é de falar e é de ouvir. E começa a existir comunicação quando quem ouve se relaciona com você. E aí você tem uma situação muito especial que faz com que se eleve um pensamento, uma ideia, e ela acaba ajudando a construir na sociedade uma forma mais robusta de conhecimento, de cultura. Então, o que acontece? Como eu acho que o rádio não vai acabar, ele vai continuar se ajustando, como tudo na vida, né? E agora está se ajustando dentro da internet, da web. Você tem possibilidade de fazer rádio de toda maneira. E quis o destino que eu voltasse a esse veículo na CNN rádio, e de fato teve uma época que no Brasil se entendia o seguinte, que FM era para ouvir música e que rádio AM era para falar. E eu pensei na época, junto com os meus amigos, que talvez não fosse bem assim. Por que você não poderia fazer jornalismo em FM? E nós lançamos no Brasil a primeira experiência jornalística na frequência modulada, na FM, do nosso país, e nós começamos ali a introduzir gente falando também, mas trazendo informação. E ao contrário do que muitos imaginavam, o público abraçou essa ideia, adorou, a audiência foi enorme. Eu me lembro que nós tivemos mais audiência do que a empresa que eu trabalhava, que era a Rádio Jornal do Brasil AM, e teve mais audiência que uma emissora de música da Globo, na mesma frequência, atuava, que era a Globo FM. Nós tivemos, portanto, mais audiência do que dois grandes grupos no Rio de Janeiro, que era o Grupo Jornal do Brasil e o Grupo Globo, que durante muitos anos foi líder desse segmento. E nós provamos que se pode, sim, ouvir música em FM, com qualidade, de todo tipo, e se pode também fazer jornalismo. E hoje nós temos 3, 4, 5 emissoras all news, né, na FM, mas começou lá atrás como experiência apenas para constatar e provar que existia uma forma diferente de usar essa frequência. Fomos felizes e é o que interessa. Sidney, nosso tema principal aqui hoje é responsabilidade de informar. Você, como comunicador profissional, ocupa qual posição no jogo tão conhecido hoje, composto pela produção e distribuição das chamadas notícias falsas ou dos fake news? Sim, nós estamos vivendo o tempo das notícias falsas, das informações duvidosas, das informações mal apuradas. Quando há uma espontaneidade nisso, alguém passa uma informação para frente de boa fé, pode acontecer uma informação falsa que a pessoa julga ser verdadeira, ela acreditou na fonte que ela recebeu, por mais que esteja errado, por mais que ela possa até estar praticando um crime, pode até acontecer, há uma atenuante. Ela fez de boa fé, ela não fez com o propósito de destruir a verdade, nem de destruir o próximo, ela foi enganada, ela foi ludibriada e com a informação que ela transmitiu também ludibriou terceiros. A outra coisa é quando se usa de forma deliberadamente criminosa, seja por interesse político, seja por interesse pecuniário, por dinheiro, seja por interesse de diminuir o sucesso de alguém para, com isso, tirar alguma vantagem ou dar uma vantagem para terceiros, aí as coisas mudam de figura. Mas eu sou, Padre Rafael, muito, muito otimista, você me conhece há muitos anos, sabe que eu prefiro da boa-fé, né, e na boa-fé acreditar. Então, como é que eu penso que nós estamos vivendo hoje? Muito parecido, de uma forma muito mais veloz e mais avassaladora, do que aconteceu quando os pergaminhos foram substituídos pela imprensa de Gutenberg. Quando muita gente dizia assim, lá naquela época, puxa, agora é possível fazer um paper, um livro, uma publicação, né? E já pensou mimeografar, né, como mais tarde aconteceu? Você, ao invés de fazer uma publicação, um pergaminho, ou 2 pergaminhos escritos à mão, você pode fazer 50, 100, 1.000, 2.000, 3.000, mais tarde 1 milhão. Isso tudo é muito, muito forte, é algo muito importante. Mudou a gradação e a plataforma e a quantidade, a dimensão daquilo naquela época. Naquele momento surgiram documentações falsas, acusações inverídicas, aconteceram boatos difundidos como verdade,
Fake news, portanto, aconteceram postagens pornográficas também, coisas menores, coisas assim que não enriquecem o ser humano. Isso aconteceu naquela época. E logo depois se acomodou, olha os livros atrás de mim aqui, né? Onde o padre Rafael leu a Bíblia? De que forma ele leu a Bíblia? Ele não leu no pergaminho? Pode até algum dia ter tido essa oportunidade de ler alguma passagem bíblica, né? Num pergaminho, talvez com luva, com uma lupa e tudo mais. Não. Ele leu através das publicações que Gutenberg nos propiciou, que é a gráfica básica, vamos dizer assim, da imprensa, onde eu sou um profissional atuante. Então, eu acredito que as notícias falsas vão se acomodar no lixo da história e a verdade prevalecerá, igual a verdade bíblica, ela prevalecerá. Como? Quando? De que maneira? Nós temos que trabalhar para isso, quer dizer, a palavra é transformadora. Faça o certo, procure, quando errar, se desculpar. Se você prejudicou alguém, de alguma maneira, tente de alguma forma, junto a essa pessoa, ressarci-la, né, só com dinheiro, às vezes um telefonema, uma palavra, outra pessoa lhe dá um abraço, mesmo em mim, a pandemia, né, dá um abraço virtual, diz, não, amigo, eu entendo que você não fez de má fé. Agora, polícia é para quem precisa de polícia, né? Se alguém realmente quer insistir em praticar crimes e prejudicar alguém, porque pode prejudicar, você pode levar uma pessoa à morte, ao suicídio, a uma pessoa nunca mais querer sair de casa, ficar presa num quarto porque ela foi vilipendiada, por exemplo, a partir de uma informação falsa. Então, nós vamos passar essa fase como vamos passar a pandemia. É trabalhar sério, trabalhar corretamente, que isso tudo é como um túnel. O túnel passa e vem a luz. Muita gente espera dos jornalistas que eles sejam imparciais. Sem entrar nessa discussão que é longa, eu gostaria de perguntar uma coisa para você, Sidney. Se o jornalista não pode ter lado, qual é a responsabilidade dele em passar uma informação? Jornalista pode ter lado. O lado da notícia não são dois, como muita gente diz. Vamos agora então ouvir o outro lado. Não, a notícia, a informação, notícia não, a notícia, vamos contextualizar melhor. Jornalista pode ter lado, a informação não tem um lado só, e você com certeza não é neutro, mas você tem o dever de ser isento, é bem diferente. Vamos imaginar alguém que seja torcedor de um clube de futebol. O clube A, ele tem um lado, né? Porque existem vários clubes e ele escolheu um lado. Ele deve deixar de ser torcedor? Não, ele pode continuar a ser torcedor, ele pode ir ao estádio, ele pode ter uma bandeira do clube na sua casa, ele pode assistir só os jogos do time dele, pode. Mas ele pode, na hora de passar a notícia, falsear uma informação, ou porque ele é torcedor, ele passar a informação sempre positiva do seu time, ou sempre contra, porque ele quer castigar o time dele de maneira desequilibrada, na comparação com a narração e narrativa que ele usar em relação ao outro clube? Não, aí ele não pode. Agora, ele pode também dizer, olha, gente, eu sou Flamengo, sou um apaixonado, vocês dão um desconto aí e tal. Pode, porque aí ele está informando ao público que é uma publicidade ou que é alguma coisa que não será isenta. Então, ele ganha isenção quando ele, mesmo não sendo totalmente neutro, e a neutralidade não existe, quando ele se posiciona dessa forma. Então, o jornalista tem sim que perseguir a isenção. Isso é fácil? Não, isto não é fácil. Isso difere, então, um jornalista que é isento de um outro que não é? Com certeza. E isso é visto aos olhos do público? Com certeza também. Às vezes imediatamente, às vezes de forma mais demorada. Mas certamente quem não for isento perde credibilidade, perde audiência, perde respeito. E na hora que você perde respeito e credibilidade, você passa a ser uma outra coisa, passa a exercer uma outra função. Provavelmente não será de jornalista, pode ser de torcedor, pode ser de incentivador, de qualquer coisa. Então, eu, pelo menos, procuro ser isento. Mas tenho ouvido muita gente dizer assim, agora mesmo na CNN, onde eu trabalho, na TV, né, e também no rádio, dizer assim, olha, eu acho você um cara sensato e tal, mas não concordo com você 100%. Eu acho sensacional, o quadro que eu apresento é liberdade de opinião. Eu tenho a minha, o padre Rafael tem a dele, os seus fiéis têm as deles também, quem está nos ouvindo, cada um tem a sua. Agora, nós nos respeitamos, dada a relação de credibilidade e consciência que nós temos, que estamos sendo honestos do que nós fazemos. Então, é um detalhe difícil. E o jornalista profissional, ele tem a obrigação dobrada de ser uma pessoa íntegra, dobrada, porque ele é um formador de opinião, é o que eu faço
disso. Se eu fosse um pedreiro, eu teria a obrigação de saber detalhes do concreto, quanto eu uso de água, como é que eu devo usar o cimento entre os tijolos, qual tijolo que eu vou usar, qual produto mais adequado, quanto tempo ele vai secar. Se eu sou um pedreiro, faz parte do meu ofício. Eu sou um contratante do pedreiro, eu não tenho obrigação, mas eu quero que o pedreiro me explique o que ele vai fazer exatamente, vou dizer o que eu gostaria e ele me dá o preço para o trabalho. E eu aceito, se eu puder e quiser. Se não, eu falo, obrigado, pedreiro, eu vou procurar o pedreiro 2, pedreiro 3, pedreiro 4, pedreiro 5. Então, isenção é um bem, um patrimônio inestimável do jornalista. Há também quem ache que os jornalistas fazem muito espetáculo hoje em dia com a notícia. Qual é a sua posição sobre o sensacionalismo? Eu sou uma pessoa que assisto de tudo na televisão. Quando eu vejo que um programa não é de alta qualidade, eu me pergunto, vale a pena o meu tempo que não volta atrás para eu assistir? Se eu quiser me divertir com um pastelão, com uma coisa assim mais humorística, que muita gente acha até séria, mas que eu me divirta, eu vou pagar um preço para isso, que é um preço inestimável, que é o meu tempo, mas eu o faço de maneira consciente. No entanto, aqueles que ganham dinheiro, exploram os outros por causa do sensacionalismo, eu considero seres humanos e profissionais de segunda categoria e eu acho que eles deveriam estar até fora da televisão. Não presta serviço um canal ou uma empresa ou um veículo tão importante como a TV ou um programa de televisão, a programação de televisão, a esse tipo de profissional. Sidney, eu peço só um minuto para você, vamos fazer um intervalo e daqui a pouco a gente volta a conversar. E você continua acompanhando conosco essa interessante conversa. Até já! O que você faria por amor? Faria promessas? Abriria mão de si mesmo? Vamos falar sobre prova de amor, de alguém que por amor foi condenado e crucificado, morto e sepultado, mas que venceu a morte e ressuscitou, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai. Retribua o amor de quem doou a própria vida por você. Estamos de volta com o programa Parlatório, hoje conversando sobre a responsabilidade de informar com o jornalista Sidney Rezende. Sidney, você trabalhou e ainda trabalha em grandes emissoras de TV e rádio no Brasil, mas ainda assim criou um portal de informações na internet. Como tem sido essa sua experiência? Fantástica, nós vamos completar 15 anos de existência agora no ano próximo. É um portal que tem um viés de política, mas é mais cultural. Nós cobrimos as festas populares do Brasil, sendo que uma delas é o Carnaval. Entendemos o Carnaval como uma expressão do nosso povo, que congrega a música, a dança, as artes plásticas e outras expressões artísticas. Eu sou a favor de se gerar emprego através da arte. Eu acho que se a gente conseguisse ter nestes profissionais, em outros tantos, trabalho todos os dias do ano, as pessoas não precisariam fazer outras atividades das quais elas não têm afinidade. Então, nosso portal, graças a Deus, está indo muito bem. Todos os dias do ano, 24 horas ele funciona. Hoje ele tem lá uma direção executiva, tem um corpo da redação que funciona sem a minha participação. E eles, de vez em quando, me convocam, escrevo alguma coisa, supervisiono todos os dias, é verdade, opino também, mas a minha opinião é apenas mais uma, né? E por ter mais tempo de profissão, eu sou bastante ouvido. Não por história de ser o dono, o CEO, o diretor-geral, não. É porque, de fato, quando você tem mais tempo, e isso eu sou super favorável, que existam redações com cabelos brancos com o ímpeto da juventude. Não acho que se deva dispensar alguém com 50, 55, 60 anos do seu trabalho, porque está velho, e botar só garoto. Também não acho certo você mandar embora os garotos, porque eles não são ainda experientes, e ficar só com pessoas teoricamente com 20, 30 anos de profissão. Não, o ideal é a combinação. Eu estou muito feliz com essa RZD e onde eu vou, eu convido as pessoas que não conhecem a, de alguma forma, entrar na internet. Tem rezende.com também, que chega lá. E a sala de aula? Você ainda encontra tempo para se dedicar ao magistério? Hoje eu sou professor licenciado,
Poderia voltar se de fato eu tivesse tempo, mas mais do que tempo é disposição também. O que me fez encerrar a minha atividade acadêmica, e repito, eu posso voltar um dia, porque eu acho formidável essa correlação, né, do estudante com a academia e profissionais da imprensa, como é o meu caso, e profissionais em geral. É que eu penso que naquele momento que eu deixei e me licenciei, é porque os alunos não estavam com o que eu gostaria que eles tivessem, que era, além da vontade de quererem ser jornalistas, dedicação. Eu não acho certo, por exemplo, se você tem uma aula que começa às 7 da manhã, acaba às 9 horas, o professor já entra 15 minutos atrasado, porque se entrar às 7 horas não tem alunos, aí 7h15 ele começa a aula, tem 3 ou 4, e aí daqui a mais meia hora chegam mais outros 3 ou 4, depois chegam mais 8, quando a aula que deveria acabar 9, 8h50 ainda chegam mais 15 alunos. Por que o aluno chega tarde? Por que o aluno suja a sala? Por que ele não se aplica? Por que ele não explora o conhecimento do professor? Não um professor, não o Sidney Rezende, mas qualquer professor, inclusive o Sidney Rezende. Eu acho que os estudantes deveriam compreender que quanto mais equipados, formados, mais conhecimento eles tivessem, mais discernimento eles tivessem do papel social que eles exercem, mais eles deveriam estar aplicados no ofício, porque se eles forem bem formados, serão grandes profissionais. No entanto, se eles levarem um curso meio assim, já no segundo ano, quererem encerrar, quando faltam ainda mais 2, e eu na época achei que os estudantes não estavam muito assim, afim desse tipo de troca. Eu falei, bem, eu vou seguir meu caminho, fazer outras coisas, mas quando encontro estudantes dispostos, eu fico com muita saudade, com muita vontade de voltar da aula. Sidney, antes de encerrar as conversas aqui no programa Parlatório, a gente apresenta ao convidado uma citação e pede um breve comentário. Escolhemos para você uma palavra do Papa Francisco na encíclica lançada no dia de São Francisco deste ano da pandemia. A encíclica tem o título Fratelli Tutti. Ele diz assim, abre aspas, para se caminhar rumo à amizade social e à fraternidade universal, há que fazer um reconhecimento basilar e essencial. Dar-se conta de quanto vale um ser humano, de quanto vale uma pessoa sempre e em qualquer circunstância. Fecha aspas. O Papa Francisco é um ser humano absolutamente especial. Eu sou fã do Papa Francisco. Primeiro porque ele tem na sua vida idas e vindas, coisas que ele fez, que ele acha que poderia ter feito diferente, portanto ele foi humano em se perdoar e ao mesmo tempo se abrir para as pessoas. Segundo, ele não ambicionou ser Papa, ele não trabalhou para ser Papa, não cabalou para ser Papa, ele até não queria ser Papa, me parece, não queria que eu digo assim, claro, quando há uma convocação como essa, qualquer um cardeal, evidentemente, deve ter sentido e se sente muito orgulhoso, mas ele não se imaginou sendo Papa, mas as condições o levaram para tanto. E quando ele pede humanidade, tolerância, quando ele pede respeito, quando ele faz com que se tenha mais aceitação dos excluídos, quando ainda você não concorde com o que o outro faça, com o que o outro pense, mas você respeita que aquela pessoa possa mudar, ela possa ser incorporada a novos conceitos, novas experiências de vida, eu acho que o Papa nos dá uma grande lição. Essa palavra, Padre Rafael, que foi escolhida pelo senhor, ela representa, por você, ela representa exatamente um pouco este aceno, né? E o Papa Francisco, como eu disse, pessoa do qual tenho grande admiração, líder religioso da Igreja Católica, que eu acho que a história ainda fará bastante justiça a muitas coisas que ele fez, pegou na sua administração vários desafios, vários problemas pela frente, foi desmontando, foi resolvendo, foi se dedicando, foi superando isso tudo, um Papa aberto, um coração aberto. Eu não vejo um Papa, mesmo quando ele faz uma declaração um pouco mais fora do contexto do que se imaginava de um Papa, mas depois você vê que ele estava certo, está dentro do contexto, sim, a gente que imaginava que não, mas eu tenho para mim que o Papa Francisco nos dá um grande ensinamento, é um grande líder, e isso faz com que você que está nos ouvindo mereça da sua parte uma atenção, né? Acompanhe um pouco mais o que a igreja está fazendo, certamente você vai compreender que tem mudanças, e mudanças serenas, tranquilas, para melhor, para unir o ser humano. Sidney Rezende, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui no programa, professor. Muito obrigado, Padre Rafael, uma satisfação muito grande, eu me sentirei muito orgulhoso de estar aqui no Parlatório. Obrigado, um abraço.
Agradeço também a você que acompanhou conosco essa conversa tão interessante com o jornalista Sidney Rezende. Muito obrigado e até a próxima!